Amém. Tá bom. Boa noite a todos. Graça e paz. Primeiramente, uma alegria estar aqui com vocês. Um assunto de extrema importância e mais importante ainda, acima de tudo, é estar com vocês aqui para nós compartilharmos um pouco da história da nossa denominação. E quero agradecer ao Rafael, sempre gentil aí no- nos convites, e Deus abençoe o Rafael, que eu não conheci ele ontem, eu conheci ele ontem apenas, né, Rafael? Nós nos conhecemos pouco tempo. Rafael, aluno, seminário, e hoje um teólogo, um grande prazer ver o Rafael a cada dia crescendo e a cada dia ensinando a palavra de Deus, não só na igreja local, mas em todas as escolas de teologia aí, no qual ele hoje faz parte, na formação de pastores e missionários, enfim. Então, que Deus abençoe o Rafael nesse trabalho. E peço que vocês transmitam meu abraço ao meu amigo pastor Marcos, tá? Meu forte abraço. Meu amigo pastor Marcos Rodrigues, há um tempo que eu não vejo, em nome de Deus, e sei que a Cris está aí também, um abraço para a Cris. Um casal que eu amo e um casal que sempre esteve aí à frente do trabalho batista aqui no Grande ABC. Bom, o tema proposto, né, é um tema muito importante, né, porque todos nós devemos saber acerca da nossa identidade, né? Nós temos um grande defeito, né? Nós batistas somos conhecidos por estudarmos a Bíblia de uma forma bem expositiva, né? Somos conhecidos por termos um amplo conhecimento bíblico e também somos conhecidos por sermos missionários, né? Mas se perguntado a algum acerca da sua origem, aí a maioria vai. Agora, se você chega num adolescente, testemunha de Jeová, e pergunta a origem da religião dele, ele vai falar de uma forma de ponto a ponto, e vai pontuar a história, né? Então, é interessante que nós venhamos conhecer a história dos batistas, porque é uma forma de ver como Deus tem trabalhado ao longo da história em meio à denominação. Bom, o primeiro ponto, tá? O primeiro ponto que eu queria trabalhar com vocês é quando surgiu os batistas. Quem é o fundador? É um tema que é fácil de falar. Não temos um fundador. Não sabemos quem fundou a Igreja Batista, tá? Se você perguntar para um presbiteriano quem fundou a Igreja Presbiteriana, ele vai falar John Knox. John Knox é o cara que fundou a Igreja Presbiteriana no século XVI, na Escócia, quando ele apresentou as ideias reformadas ao parlamento escocês, o parlamento escocês aceitou e adotou a Igreja Presbiteriana como a igreja oficial da Escócia. Se você perguntar para um anglicano quem fundou a Igreja Anglicana, ele vai dizer Henrique VIII, o rei Henrique VIII. E quem fundou a Igreja Metodista? John Wesley. John Wesley é o fundador da Igreja Metodista. E quem fundou a Igreja Batista? Não sabemos. Temos teorias. Infelizmente, temos teorias. São 3 teorias. Existem 3 teorias para você que é membro de Igreja Batista, para que você saiba. 3 teorias acerca da origem dos batistas no mundo, tá? A primeira teoria é a famosa teoria JJJ, tá? JJJ. O que é JJJ? João, Jordão, Jerusalém. Alguns gostam de inverter, começar por Jordão, Jerusalém, não importa, tá? João, Jordão, Jerusalém. Mas o que é isso? João,
Jordão e Jerusalém? É fácil. Quem batizava no Rio Jordão? João Batista. João Batista batizava no Rio Jordão. Bom, por que essa teoria diz que os batistas começaram ali? Evidentemente por causa de, em homenagem a João o Batista, ou seja, o batizador. Mas por que isso? É porque ele era batizador? Não, não é porque ele era batizador. Nos tempos de João Batista, que é o mesmo tempo de Jesus Cristo, tá? Existiam 3 grupos religiosos entre os judeus. Seriam 4, mas um são os herodianos, é outra coisa. Aí é mais questão política. Que eram, vocês já ouviram falar, tá? E eu acredito que na hora do nervoso, na discussão com algum irmão, vocês devem até ter xingado alguém. E não é um palavrão, na verdade. Ah, seu fariseu, entendeu? Que é fariseu, eram os fariseus, os saduceus e os essênios. Existiam 3 grupos religiosos na região dos judeus. Os fariseus eram os que cuidavam do templo, tá? Eram os que guardavam a lei de Moisés, tá? Eram o que fazia parte do sacerdócio em Israel, tá? Enfim, um grande abraço aí, pastor Marcos, a Cris aí, Deus abençoe. Forte abraço. Prazer vê-los novamente. Os fariseus eram os sacerdotes. Os escribas também eram fariseus. Era o grupo religioso. Os saduceus, eles eram mais aristocratas, mais politizados, mas também faziam parte da religião e acreditavam apenas nos 5 primeiros livros da Torá. Já os essênios, aí você vai entender porque eles foram chamados da origem dos batistas, os essênios, eram um grupo de hebreus que eles achavam que a religião oficial de Israel era uma religião morta, era uma religião politizada, era uma religião de pessoas hipócritas que só queriam saber dos seus ofícios, tá? Então, o que eles fizeram? Eles se afastaram de todo o sistema religioso daquele tempo, tá? Se desligaram daquele sistema religioso e foram para a região mais onde tinha deserto, ok? E João Batista possivelmente era um essênio, tá? E os princípios que eles guardavam eram princípios similares dos batistas, adotam hoje. Esse é um ponto de vista, mas é um ponto de vista muito fraco, tá? E sempre ao longo da história da igreja surgiram grupos semelhantes que guardavam esses princípios. Por isso, os grupos dos batistas sempre foram os grupos que se levantaram contra os sistemas maiores, tá? Por exemplo, os huguenotes que se levantaram contra a Igreja Católica, enfim. É uma série de detalhes, mas esse ponto de vista é um ponto de vista não muito aceito, tá? Existe um segundo ponto de vista, tá? Esse ponto de vista é mais ou menos aceito, ok? Mais ou menos eu falo por quê? Existem mais pesquisadores que defendem essa linha, que são os anabatistas, tá? A palavra anabatista quer dizer rebatizadores. Quem são os anabatistas? No período da Reforma Protestante, no século XVI, na Europa, surge um grupo, tá, que não eram nem católicos romanos e nem reformados, que seguiam a nova linha de Lutero, ok? Mas eles eram um grupo que eles eram totalmente contrário à união entre a igreja e o Estado, ok? A Igreja Católica era uma igreja do Estado, Roma era o Estado naquela época, e eles eram contra os reformados. Por quê? Martinho Lutero,
ele realizou a reforma protestante, mas com apoio do Principado da Alemanha, entendeu? Então eles eram totalmente contra esses sistemas. E os anabatistas, eles foram anunciando o evangelho, tá? E foram tirando pessoas do meio católico e do meio reformado, ok? E o que aconteceu? Eles passaram a ser perseguidos tanto pela Igreja Católica como pelos reformados. Não só perseguidos, como assassinados, tá? Assassinados. E milhares de anabatistas perderam a vida, tá? Eles defendiam sistemas, doutrinas similares aos princípios dos batistas e defendiam a volta ao cristianismo do primeiro século, ao cristianismo apostólico, ok? E eles foram duramente perseguidos, tanto por reformados como por católicos romanos. Muitos deles foram mortos afogados no rio Danúbio, na Europa. Tá? Eram-lhe amarrado pedras nas suas pernas, amarravam suas mãos e jogavam no rio Danúbio para morrerem afogados. Ok? Muitos deles foram assassinados. Um grande líder anabatista era Baltazar Rubinmeier, um dos maiores líderes anabatistas do século XVI. Ele e a esposa foram mortos afogados também, tá? No rio Danúbio. Essa é a segunda linha, os anabatistas, ou seja, rebatizadores. Por que rebatizadores? Porque eles batizavam novamente, tanto reformados como católicos. Só que não era batismo por imersão. Tá? Não era imersão ainda. Tá? Batismo por efusão, ou seja, um balde que se jogava em você mesmo. Entendeu? No caso, muitos pastores se batizavam porque não tinha quem ordenar para depois batizar o povo. E o terceiro ponto de vista, que é praticamente o ponto de vista oficial, tá? Que os batistas vieram dos separatistas, que é aqui que nós vamos dar mais atenção, tá? Eu não sei quanto tempo que eu tenho, Rafael. Olha, a última vez que a gente fez uma vigília teve bastante participação. Né? Então... Vigília? Não, mas pode ir até às 8h30. Se quiser parar Tá um bom. pouco antes para fazer perguntas, fica à vontade. Tá bom, 8h30, né? Tá bom. Tem 1 hora ainda. Tá. Bom, para nós entendermos quem são os separatistas, para a gente falar do terceiro ponto de vista que é mais aceito, tá? Nós precisamos entender 4 pontos, tá? A reforma, ok? Para os separatistas existirem, existiu a reforma protestante, que todos conhecem a história da reforma protestante, tá? No século XVI, Martinho Lutero, monge da ordem dos agostinianos, era um padre católico, não só um padre, mas ele era um acadêmico. Martinho Lutero, ele tinha sérios problemas com algumas questões de fé, porque ele mesmo com todas as penitências da Igreja Católica, ele não tinha um encontro real acerca de entender a graça de Cristo, tá? Eu vou resumir o máximo que eu posso. E Martinho Lutero foi convidado para lecionar na Universidade de Wittenberg o texto de Romanos, e ali, lendo Romanos 1, 16 e 17, que diz: não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também no grego. Pois nele, no evangelho, é manifesta a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Ou seja, a partir desse texto, Martinho Lutero foi, né, iluminado, como nós defendemos a questão da iluminação da Bíblia, né? Acho que nunca homem foi tão iluminado como foi Lutero ali, para compreender a realidade daquele texto, para contestar aquilo que a Igreja Romana fazia, certo? A Igreja Romana, naquele tempo, ela fazia absurdos.
além de ela ser o Estado em toda a Europa, e praticamente em todo o mundo, a Igreja Romana, ela estabeleceu por meio de dogmas, né, a salvação por meio das suas próprias obras, certo? Por meio das suas próprias obras. Então, Lutero, a partir daí, ele sozinho, ele começa uma reforma na Alemanha, ok? Lutero começa uma reforma na Alemanha, no norte da Europa, antiga Germânia, com apoio dos príncipes alemães, e tem êxito, a reforma tem êxito na Alemanha, e a partir daí, muitos países do norte da Europa, ao observar, né, que a Alemanha estava se reformando, eles também entraram na reforma. Por exemplo, toda a parte da Escandinávia, a Dinamarca, Suécia, Finlândia, a Noruega, enfim. Depois o Reino Unido. Entra o Reino Unido em 1534, a Inglaterra. Em 1534, a Inglaterra, a partir do rei Henrique VIII, tá? Se separa da Igreja da Inglaterra, da Igreja Romana, por conta que, até engraçado o motivo que fez com que ele se separasse da Igreja da Inglaterra, né? De Roma. Porque Henrique VIII, ele era casado com a filha do rei Aragão da Espanha. E a Espanha, ela era a maior dizimista da Igreja Católica. E que mandava mais dinheiro, mais ouro para a Igreja Católica. E Henrique VIII, ele conheceu uma moça chamada Ana Bolena. E se apaixonou por ela e falou, eu vou me separar da Catarina e vou... Mas só que, como ele era rei de província, ele falou, tem que ter a autorização do Papa, porque o Papa que abençoou os casamentos. Aí ele foi até o Papa e falou, eu quero me divorciar da Catarina de Aragão. Aí o Papa falou, eu não vou dar bênção nenhuma e você não vai se divorciar. Aí ele voltou para a Inglaterra e falou, quer saber, eu vou me divorciar, vou casar com a outra e vou romper com Roma e vou tomar todas as terras de Roma. E assim ele fez. E ali começa a história da Igreja da Inglaterra, a Igreja Anglicana. Em 1534 começa a Igreja Anglicana lá na Inglaterra. Só que a Igreja Anglicana, ela passou a ser uma pequena Igreja Católica Romana. Uma pequena Igreja Católica Romana. Na verdade, o chefe da Igreja Anglicana, assim como era o Papa na Igreja de Roma, passou a ser o rei da Inglaterra. Ou seja, a Igreja Anglicana era mais uma igreja politizada. Tornou-se mais uma igreja apenas com nome. Então, muitos ingleses da Igreja Anglicana, descontente com esse esfriamento, eles tentaram reformar. Aí surge o movimento puritano, tá? Aí vem a palavra de puritano, voltar à pureza do evangelho, retornar à pureza do evangelho. Não essa igreja que prega o evangelho político, esse evangelho de troca de favores, enfim. Então, essa foi a ideia, tá? E os puritanos não tiveram êxito. Tá? A igreja da Inglaterra, a partir do rei, estabeleceu uma perseguição contra eles, como sempre, né? Uma perseguição contra eles. Então, eles passaram a ser chamados de separatistas. Separatistas. Ou seja, por que separatistas? Porque eles romperam com a igreja anglicana, se separaram. Se separaram da igreja anglicana, e a igreja anglicana começou a persegui-los de forma dura. Então, o que aconteceu? Muitos, um grupo, migraram para a Holanda. Tá? Eles migraram para a Holanda. E no meio dessa imigração, tinha dois líderes, né? Um líder era um
bispo anglicano, que era o John Smith. Ele era um clérigo anglicano. Eles foram para a Holanda. E como eles eram separatistas, eles já defendiam ideais separados da igreja, ideais ligados a princípios do Novo Testamento, eles organizam uma igreja na Holanda, que seria oficialmente a primeira igreja batista, em 1609. Em 1609, John Smith e o seu grupo iniciam a Igreja Batista na Holanda. Ok? E ali se estabelecem. Certo? Ali se estabelecem. Tanto que em 2009, foi o aniversário de 400 anos da história dos batistas no mundo. E, se não me falha a memória, foi em Amsterdã, na Holanda. Tá? Em Amsterdã, na Holanda. Então, ali começa a primeira igreja batista, tá? Só que em solo holandês, mas igreja que foi formada por britânicos, por ingleses. Tá? Por ingleses. Thomas Helmes, que estava junto com John Smith, ali, por discordar de alguns pontos divergentes, volta para a Inglaterra em 1611. Tá? Em 1611. E funda a primeira igreja batista em solo inglês. Tá? Em 1611, funda a primeira igreja batista em solo inglês, Thomas Helmes. Então, nós já temos os batistas na Inglaterra. Esse grupo, ele passou a se chamar de os Batistas Gerais. Tá? Em 1609, John Smith, com o pessoal que veio da Inglaterra, estabelece a primeira igreja batista na Holanda. E Thomas Helmes, que veio junto com John Smith, volta para a Inglaterra. Em 1611, ele organiza a primeira igreja batista em solo inglês. Tá? Então, agora nós temos os batistas na Holanda e os batistas na Inglaterra. Em 1624, já existiam na Inglaterra 5 igrejas batistas gerais. 5. Em 1650, 47 igrejas dos batistas gerais na Inglaterra. Tá? Então, os batistas gerais iniciam dessa forma. Ponto. Ok? Surge outro grupo de batistas, não dentro dos gerais, tá? Mas também eles saíram de dentro dos separatistas, tá? Os dois grupos que saíram de dentro dos separatistas. Os batistas gerais, e em 1630 surgem os batistas particulares, tá? Os dois nasceram do separatismo, tá? Os batistas particulares não nasceram dos gerais, dos separatistas. Ok? Em 1633 é organizada a primeira igreja batista particular na Inglaterra. Lembrando que os batistas particulares foram, de fato, o grupo batista que mais se solidificou na Inglaterra. Tá? Que mais se solidificou na Inglaterra, até mesmo em questão doutrinária, porque foi deles que surgiu a primeira declaração doutrinária dos batistas. Tá? Os batistas particulares. Em 1644, já existiam 7 igrejas batistas em Londres. Dessas 7 igrejas batistas em Londres, surge a primeira
Associação de Igrejas Batistas da História. Em 1644, podemos usar até o nome convenção. Surge a primeira convenção batista, tá? Dos batistas particulares. E surge a primeira declaração doutrinária. O que é a declaração doutrinária? Declaração doutrinária é um esboço de teologia acerca do que a igreja crê. Tá? E todo esse esboço de teologia está pautado na Bíblia. Ok? Em 1677, já eram 100 igrejas batistas particulares na Inglaterra e País de Gales. Então, os batistas particulares, eles espalharam de uma forma muito grande. E ali, em 1677, eles criam uma confissão de fé bem forte. Tá? Só que ficou no papel porque a coroa britânica e a igreja anglicana começou a perseguir eles de uma forma dura. Tá? Só em 1689, tá? Essa declaração sai do papel e torna-se oficial. A famosa Declaração dos Batistas de 1689. Tá? Que é uma declaração de fé. Vocês já ouviram falar do livro O Peregrino? O famoso livro do Peregrino? Quem escreveu ele em 1678 foi John Bunyan. Esse cara, ele era um batista particular. Tá? Ele era um batista particular. O famoso pregador Charles Spurgeon era um batista particular. Antes que eu me esqueça, qual é a diferença entre os batistas gerais e os batistas particulares? Os batistas particulares acreditavam na doutrina da predestinação. E os batistas gerais acreditavam no livre-arbítrio. Ok? Eu vou até aqui, tá? Porque só vou relatar o que a história diz. Os dois grupos, um é calvinista, o outro é arminiano, tá? Só isso, mais nada. Só me perguntam coisas acerca da história, pelo amor de Deus, tá? Tô brincando. Bom, gente. Até aqui alguma dúvida? As dúvidas é agora, Rafael? Eu tô achando que eu tô em sala de aula aqui, Fica a seu critério, pastor. Pode tá. Olha, se alguém tiver alguma dúvida, tá igual a escola bíblica dominical. Só levantar a mãozinha aqui, ó, no canto aqui, tá? E fica à vontade, tá bom? Fica à vontade. Eu paro e vocês podem perguntar à vontade aí, tá bom? Ok. Então, essa é a origem dos batistas gerais e a origem dos batistas particulares. Tranquilo, né? Beleza. Os batistas na América. Então nós já temos os batistas na Inglaterra, tá? Lembrando que os batistas particulares também, por meio de William Carey, tá? Deram início ao trabalho missionário, tá? Deram início ao trabalho missionário para a expansão do reino, certo? Os batistas na América, a primeira igreja batista em solo americano foi na província de Providence, tá? Em 1639. Quando os batistas chegaram na Inglaterra por meio dos britânicos, ok? Em 1639, então, inicia a primeira igreja batista em solo americano, ok? Já em 1700, já existiam 24 igrejas nos Estados Unidos. Tá? 24 igrejas batistas. Em 1790, já tínhamos 979 igrejas batistas nos Estados Unidos.
tá? Então, hoje, na América, nós podemos contar cerca de 60 milhões de batistas. 30 milhões ou 40 milhões só Batista do Sul. Tá? O grupo Batista hoje, no mundo, ele soma cerca de 60 a 70 milhões, tá? De batistas no mundo inteiro. 60 a 70 milhões de batistas no mundo inteiro. Em 1707 é organizada a Associação Batista Filadélfia. Tá? Em 1707 é a primeira convenção batista americana, né? Em 1742 eles elaboraram, na verdade, recopiaram a Confissão Batista de Fé Londrina essa que nós falamos, a primeira, de 1644. Ok? E a Igreja Batista Americana foi se expandindo em todo o território. Tá? Foi se expandindo em todo o território, surgindo as convenções batistas do Sul, convenções batistas do Norte, ok? A divisão da Convenção Batista do Norte, que deu origem à Igreja Batista Regular. Enfim. E a Igreja Batista torna-se uma potência nos Estados Unidos. Uma potência tão grande que influencia até mesmo partidos de extrema-direita, né? Que são os republicanos. Os batistas, por meio do seu princípio distintivo da democracia, influenciou muito a democracia norte-americana também. Ok? E os batistas americanos tornam-se uma potência missionária no mundo. Tá? Enviando missionários para todos os cantos do mundo. Certo? Bom, então, eu estou falando em resumo, porque se eu for falar tudo aqui, no seminário História e Teologia dos Batistas é um semestre inteiro, né? Cada aula é 3 horas. Então, imagina que é muita coisa. Então, estou dando apenas um panorama aqui para vocês. E depois eu vou indicar, né, se vocês querem se aprofundar mais no estudo da história dos batistas, eu vou indicar um bom livro para vocês aí aprofundar os conhecimentos, ok? Bom, essa é a origem dos batistas do mundo. Tá? Essa é a origem dos batistas do mundo. E a origem dos batistas no Brasil? Como se deu? No século XIX, ocorreu uma guerra civil nos Estados Unidos. Tá? Ocorreu uma guerra civil nos Estados Unidos. E muitos americanos sulistas do Sul, porque era uma guerra civil entre o Norte e o Sul dos Estados Unidos. Muitos americanos, tá, fugiram dos Estados Unidos. E 9 mil americanos vieram parar no Brasil. Então, esses 9 mil americanos, eles, né, são coisas que nós não aprendemos na escola, né? Esses 9 mil americanos, eles formaram colônias no Brasil. E a maior colônia norte-americana no Brasil foi estabelecida em Santa Bárbara do Oeste, aqui no estado de São Paulo. Tá? A maior colônia americana dos imigrantes foi estabelecida em Santa Bárbara do Oeste. E eles eram batistas, todos eles. Tá? Eram batistas. Eram da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos. E eles organizaram uma igreja. Mas só que não é uma igreja que visava evangelizar, mas era um lugar para eles cultuarem. Era um lugar para eles terem um templo e continuarem cultuando a Deus
por meio da sua igreja de origem. E no dia 10 de setembro de 1871, eles organizam a primeira igreja batista em solo brasileiro, em Santa Bárbara do Oeste. Tá? Que dessa igreja surge a Igreja Batista da Estação, que também é em Santa Bárbara do Oeste. Ok? Então, ali começa um trabalho batista, tá? Que eles chamam de trabalho de imigração. Trabalho de imigração. Não visava expansão. Tá? 10 anos depois, em 1881, a Junta de Missões da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, tá? Envia missionário para trabalho de expansão. Agora sim, agora é trabalho de expansão e crescimento. Tá? Eles chegam em Santa Bárbara do Oeste em 1881, tá? Que é William Begbie e Zacarias Taylor. Ok? William Begbie, ele chega em 1881 na primeira igreja, Santa Bárbara do Oeste, e ali ele começa o trabalho, a partir dali ele começa o trabalho de expansão. Já em 1882, William Begbie, ele organiza a primeira igreja batista da Bahia. Tá? A primeira igreja batista da Bahia. Antes disso, né? Antes disso, ele batiza em Santa Bárbara do Oeste Antônio Teixeira de Albuquerque, que era um ex-padre, que se converteu por meio da evangelização deles, e leva Antônio Teixeira de Albuquerque para a Bahia, e ali organiza em Salvador a primeira igreja batista da Bahia. Ok? Da primeira igreja batista da Bahia até as outras capitais, foram sendo organizadas as primeiras igrejas. Primeira Igreja Batista de Recife, primeira do Rio de Janeiro, enfim. Até que no ano de 1907, é organizada a Convenção Batista Brasileira. Tá? Em 1907 é organizada a Convenção Batista Brasileira, e nessa mesma assembleia que foi na Bahia, é criada as duas juntas. Junta de Missões Estrangeiras, que hoje é mundial, e Junta de Missões Nacionais. E de 1907 para cá, nós somos 3.200.000 pessoas aproximadamente. A segunda maior denominação no Brasil é os batistas, perdendo apenas para a Assembleia de Deus. Então, esse é o panorama histórico dos batistas, Inglaterra, Estados Unidos e Brasil. Ok? Antes de entrarmos nos pontos doutrinários dos batistas, alguém tem alguma pergunta? Uma dúvida? O irmão Landgraf? Tudo bom, irmão? Tudo bom? Tudo bem. Joia. Quando se fala em número de batista no Brasil, é considerado as igrejas que não fazem parte da convenção, que também são batistas, Água Viva, igreja, tem várias denominações batistas aí que não fazem parte da convenção. Ela também entra nesse número de batistas no Brasil? Não, elas não entram porque elas são bem, tipo assim, elas, por incrível que pareça, elas são bem a minoria.
o grupo de batistas que criaram uma denominação que é episcopal, na verdade, que é o caso da Água Viva, que não tem nada de batista, eles não são autônomos, nada, porque é uma igreja mãe, o restante são igrejas filhas, como a Igreja Católica, né? Tem a arquidiocese e depois tem as paróquias, né? A Convenção Batista Nacional, acho que não chega a 500 mil pessoas, tá? Os regulares, eles estão diminuindo a cada dia no Brasil, vocês podem ver que no Nordeste eles fecharam muitas igrejas, né? Igrejas próprias, né? Próprias. Enfim, mas eles estão fora porque os batistas brasileiros mesmo, os batistas brasileiros da Convenção Batista Brasileira, são considerados os batistas que no sentido autêntico, por serem documentalmente, né, filhos mesmo dos americanos, dos batistas americanos, tá? Que vieram mesmo da origem britânica, enfim. Tá? O restante é aquilo, né? Os batistas não patentearam o nome, né? Então agora todo mundo põe o nome Batista, né? Até um grupo, até Batista do Sétimo Dia, né? Tem Batista Pentecostal, tem Batista Presbiteriana, tem tudo, né? Daqui a pouco vai ter Igreja Batista Ateia, que as coisas estão indo. Né? Mas é isso aí, irmão Lagraf. Bom, beleza, então. E os Ô, batistas... pastor, Oi, o que eu tenho chamou? uma dúvida só, Ô, meu desculpa eu querido, sim, voltar, claro, claro. desculpa eu voltar ao tema, Não, mas não, imagina. por que que não se pode afirmar com certeza que foi a visão dos separatistas que deu origem aos batistas? Por que que eu não posso afirmar tem essas três visões, né, que você passou, que é a do João, a Sim, dos anabatistas e a dos separatistas. Por que eu tá. não posso ter certeza? Porque é o seguinte, porque todos esses grupos, esses três grupos, né, todos esses três grupos, eles defendiam doutrinas similares, tá? Os três grupos eram grupos separatistas. Essa aqui é a grande verdade. Eram três grupos separatistas que sempre protestaram contra o sistema, que sempre defenderam a autonomia, tá? Não intervenção de Estado ou de qualquer outra religião oficial. Entendeu? Então, por conta disso, há essa divergência. Como por que não há esse ponto de vista oficial? Porque existem grupos batistas que defendem que é do século XVII. E tem outro grupo que defende que é do século XVI, que é os anabatistas. E tem grupo que defende que é o JJJ. Por conta disso, eram grupos que eram separatistas e defendiam princípios similares ou iguais. Por isso essa dificuldade, tá? Não foi, por exemplo, como vai. Eu vou usar exemplo. Como que foi a fundação da Igreja Presbiteriana? Como que foi? Quando surge a Reforma Protestante na Europa, com Lutero, na Alemanha, um pouco mais ao sul, na Suíça, tá? Também surge um grupo de reformadores, mas eram mais pensadores. Você já deve ter ouvido falar Calvino. John Calvino, Farel, Beza, Knox. Todos esses caras eram discípulos de Calvino. Quando um dos discípulos, Knox, que era escocês, ele aprendeu tudo o que ele podia de Calvino, ele voltou para a Escócia. E como Knox tinha influência no parlamento escocês, Knox apresentou a teologia de Calvino ao parlamento e sugeriu a eles o seguinte: olha, vamos romper com Roma, porque isso aqui que é Bíblia. Isso é o caminho. Não é o que Roma diz. Entendeu? Roma eles querem
Eles usam a religião para dominar o povo. E essa era uma verdade. Tá? Para vocês verem quando o Papa daquele tempo, que ele queria construir a Basílica de São Pedro, e o Roma estava com pouco dinheiro nos cofres, qual foi a ideia dele? A ideia dele foi, olha, procurar um padre na região que era o Gugu Liberato da época, na comunicação. E esse cara vai ter que dar um jeito para trazer dinheiro pro Vaticano. Aí acharam o Tetzel. Entendeu? O Tetzel, ele começou a pregar pela Europa o seguinte, olha, acho que ele foi um dos primeiros conferencistas, né? Se, quando você ofertar uma moeda, que uma moeda na época ela valia muita coisa, quando essa moeda ela bater no fundo da madeira ali do gasofilácio, quando você morrer, a sua alma não vai para o purgatório, ela vai direto para o paraíso. Entendeu? E se você ofertar por 2 vezes, acho que vocês já perceberam que o que acontece hoje não é novo, não, né? Né? E quando vocês ofertarem pela 2ª vez e a moeda ela bater no fundo do gasofilácio, a alma do seu ente querido que está no purgatório sofrendo vai direto para o paraíso. Não deu outra. O povo começou a ofertar. Por quê? Porque a Igreja Romana era a voz de Deus à Terra. Sabe como que eles interpretavam o milênio? Lá em Apocalipse capítulo 20, que Jesus vai reinar por 1000 anos. A interpretação deles é que o reino é a igreja, e Jesus está reinando por meio do Papa, o vigário de Cristo. O vigário de Cristo quer dizer, a palavra vigário quer dizer, no lugar de. O Papa está no lugar de Cristo reinando, em nome dele. Por isso que o Papa tem as chaves do céu, as chaves de Pedro. Ele olha para o céu e fala para Cristo, ó, esse aqui vai entrar porque eu quero. Aí Cristo fala, sim, senhor, ele abre a porta, a alma entra. É assim mesmo, é desse jeito. Bom, e aí, eles arrecadaram muito dinheiro. Foi por isso que Lutero fez a reforma. Não, isso é absurdo que os caras estão fazendo. A salvação é pela fé. Entendeu? Os caras estão loucos. E então, Knox apresentou. E o parlamento escocês aceitou. Então, ali, não teve controvérsias como nós. Entendeu? Ali começa a igreja presbiteriana. Certo? Ali inicia a história da igreja presbiteriana. Já nós é difícil, né? É complicado. Que nem a origem da igreja católica. Quando ela começou? Quem deu início à história dela? Século IV, Constantino, imperador romano. Entendeu? Imperador romano. A igreja cristã existiu até o século IV. Depois que Constantino, aí já é um outro tema que a gente vai, né? Outro tema, tá? A origem da igreja católica é um negócio tenebroso. Ela começou lá, a doutrina da igreja católica, ela começa lá no Antigo Egito, na Babilônia, enfim, é um negócio louco, entendeu? Mas aí vai desviar o tema de hoje, aí não dá, não tem como, né? Nós não somos desviados. Ok? Bom, no máximo separatistas, né? Separatistas, é verdade. Separatistas. Então, por isso, Vinícius, por isso essa dificuldade. São 3 partes na história similares. São 3 partes separatistas, né? Um se separou do sistema religioso judeu, a outra se separou do sistema religioso romano, e a outra se separou do sistema religioso britânico. Certo? Então, depois que vocês pesquisarem sobre o assunto, aí vocês defendem qual vocês preferem. Tá? Ok.
E quais são os princípios ou a teologia batista? Aí sim, que nós sempre defendemos e todos os grupos são unânimes, tá? Princípio do senhorio de Cristo, tá? Princípio do senhorio de Cristo. Qual é a interpretação que os batistas têm ao longo da história sobre Jesus Cristo? Os batistas veem Jesus Cristo na fórmula ortodoxa, tá? O que é a fórmula ortodoxa? Tudo aquilo que a Bíblia diz que Jesus é, os batistas creem. Pouco importa a interpretação de Jesus acerca das outras religiões. Porque o livro de Cristo, o livro oficial da história de Cristo é a Bíblia. O resto é cópia. Tá? O resto é história, que nem o Evangelho de Allan Kardec. É história. Tá? Enfim, o Jesus do Alcorão. A história oficial de Jesus é a Bíblia judaico-cristã. Ok? E o que a Bíblia judaico-cristã fala acerca de Cristo? Tá? Primeiramente, a Bíblia judaico-cristã entende que Jesus é Deus. Por quê? O apóstolo Paulo diz, em Colossenses capítulo 2, versículo 9, porquanto nele habita, corporalmente, toda a plenitude da divindade. A palavra plenitude vem do termo grego pleroma, que quer dizer total, pleno. Tá? Então, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O apóstolo João, não só Paulo, mas como o apóstolo João diz, no capítulo 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No versículo 14, João diz, escreve, e o verbo se fez carne. A palavra carne no grego é sarx. O que quer dizer? A palavra sarx no grego é carne e osso, literalmente. Não só no Novo Testamento afirma isso acerca de Jesus. Antes mesmo da própria encarnação de Jesus, o Antigo Testamento já afirmava isso. Tá? Vamos para um profeta que viveu 740 anos antes de Cristo. 740 anos antes de Cristo. Que é o profeta Miqueias, que é contemporâneo ao profeta Isaías. Ambos profetizaram em Judá. O que Miqueias fala acerca do Messias? No livro do profeta Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, além de Miqueias profetizar que o Messias vai nascer em Belém, ele diz que o Messias é dos dias da eternidade. O que é isso, dias da eternidade? Ele está afirmando que o Messias é eterno. Ou seja, alguma criatura é eterna? Não, nenhuma criatura é eterna. Nem Satanás, nem os demônios, nem os anjos são eternos. São infinitos. Porém, Miqueias afirma isso. E o seu contemporâneo Isaías dispensa comentário, né? Isaías capítulo 9, versículo 6, por exemplo, diz com toda clareza, né? Os 5 atributos do Messias, que são atributos apontados à divindade, né? E o seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Eu falei 4. Conselheiro, 5. Pai da eternidade. Olha só o que o profeta diz acerca de Cristo. O que é Pai da eternidade? É aquele que deu origem à eternidade. É aquele que gerou a eternidade.
Então, a segunda pessoa da Trindade, né, é Deus. É plenamente Deus. E não é só isso. Quando você percebe as ações de Jesus nos evangelhos, por exemplo, tá? Como, por exemplo, ressuscitar mortos. Vamos pegar um sujeito que é considerado pelos próprios judeus como o maior profeta de Israel, que é Elias. Elias é considerado o maior profeta de Israel, ok? O homem que orou e o fogo desceu do céu. Quando o filho da viúva de Sarepta morre, tá? Morre, ele perde a vida. Elias, ele pega a criança no colo, o que ele faz? Ele começa a orar a Deus. Ele começa a invocar Yahvé, o Deus de Israel. Ele diz para Yahvé, se possível, para Yahvé ressuscitar o menino. O que a Bíblia diz? Deus ouve a oração de Elias e devolve o espírito a filho da viúva de Sarepta. Mas Elias dependeu de quem? Da ação de Deus. Aí, Jesus está andando pela região de Cafarnaum, e a multidão atrás dele, aí vem o chefe da sinagoga de Cafarnaum, chamado Jairo, e chega a Jesus e fala, minha filha está doente. Minha filha está muito doente. Aí Jesus diz, não temas, crê somente. Aí vem depois aquele episódio, ele cura a mulher do fluxo de sangue na mesma passagem, né? E aí o que acontece? Jairo pede de novo, aí vem o outro homem e fala, ó, esquece, não incomoda mais o mestre que ela morreu. Aí Jesus foi até lá, a casa de Jairo. Quando Jesus entra na casa de Jairo e vê a menina sem vida, morta, em óbito já, o texto diz que Jesus não fez nenhuma oração. Simplesmente ele falou, levanta. Dá para fazer uma comparação entre Jesus e Elias? Jesus também era profeta, como Elias. Elias orou, dependendo da ação de Deus. E Jesus deu uma ordem, levanta. Ou seja, Elias falando como profeta, ele profetizava em nome de Deus. Jesus, como profeta, era o próprio Deus profetizando. Que interessante isso. Então, nós batistas defendemos o senhorio absoluto de Cristo, tá? O senhorio total e absoluto. Nós vamos dar ênfase a apenas 3 princípios, né? Por causa do tempo. E o segundo princípio, que é o princípio da autoridade da Bíblia, tá? Que os batistas defendem. Esse princípio, ele implica em quê? Que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira diz: a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. É o registro da revelação que Deus faz de si mesmo aos homens. Ok? E toda essa declaração é extraída da Bíblia. Tá? O apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus. Tá? E útil para ensino, correção, repressão e educação em justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra inspiração, toda a escritura é inspirada por Deus. A palavra inspiração quer dizer theos pneustos, ou seja, literalmente ela foi soprada por Deus sobre os autores das escrituras, fazendo com que toda ela fosse registrada num período mais ou menos de 1.500 anos por 400 autores. Ó. Me fugiu agora a mente por quantos autores que ela foi escrita. Mas ela foi no período de 1.500 anos de escrita, tá? A começar pelo legislador Moisés, tá?
E Deus, como Deus não faz a acepção de pessoa, para registrar a sua escritura, Deus, ele, por cerca de 40 autores, tá? Se eu falhar a memória. Que a gente vai, a gente chega na casa dos 40, já começa a falhar o motor, né? E aí, desde um legislador que foi Moisés, que foi instruído na maior cultura do seu tempo, que foi o Egito, né? A simples homens como Amós, que eram homens que viviam no campo, enfim, toda ela é inspirada por Deus e até hoje ela é a palavra da igreja, que é iluminada pelo Espírito Santo. Por isso que Apocalipse 2 e 3 é bem claro em todas as cartas: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, por meio da palavra iluminada, que ele mesmo inspirou e ele mesmo ilumina. Ele mesmo inspirou e ele mesmo ilumina. Então, o princípio das escrituras sagradas. E o princípio da igreja evangelizadora e missionária. Tá? Quando nós olhamos para o trabalho missionário, né, dos batistas no mundo, nós podemos observar aqui mesmo no nosso estado de São Paulo. E o campo missionário que São Paulo é. Poucas pessoas não têm ideia do campo missionário que São Paulo é. Nós temos o trabalho de missões estaduais aqui em São Paulo, mas o campo em São Paulo é muito grande. Porque aqui em São Paulo, nós abrigamos a maior concentração romana no mundo, a maior concentração espírita kardecista no mundo, a maior concentração islâmica na América Latina. Então, São Paulo é um campo missionário. E, evidentemente, o Brasil e o mundo. Tá? Nós temos mais alguns princípios, que é o princípio da igreja composta de membros biblicamente batizados e regenerados, o princípio da igreja como comunidade local e autônoma, tá? A igreja batista é local, autônoma, em relação à igreja do primeiro século, que era local, as igrejas do Novo Testamento, princípio da liberdade religiosa e princípio da responsabilidade diante de Deus. Então, esses são os princípios distintivos dos batistas brasileiros. Ok? E basicamente é isso. Tá? Basicamente é isso. Os batistas, na sua origem, tá? Nós subdividimos em 3 partes, tá? E também na expansão. Inglaterra, Estados Unidos, América do Sul, tá? E os princípios distintivos dos batistas, que todos creem em unanimidade. Ok? Alguma dúvida? Rafael, é com você. Você falou uma coisa, até vai fugir um pouquinho do assunto aí, mas ficou muito na minha cabeça, que você falou de que os anjos e, enfim, Satanás não são eternos, são infinitos. Qual que é a diferença? Na linguagem teológica, tanto do Antigo como do Novo Testamento, tá? As palavras eternidade, tá? E infinitude são distintas. Tá? Eternidade é aquilo que não tem princípio e não tem fim. Tá? Infinito é aquilo que tem princípio, mas não tem fim. Ou seja, nós, seres humanos, somos infinitos. Nós tivemos um princípio, tá? Nós iremos morrer, mas a nossa existência continuará em espírito. Tá? O seu nome é Nathalie. Nathalie. A Nathalie vai continuar existindo depois da morte. Ok? Mas você é infinita. Já eterna, só Deus. Por quê? Porque Deus não tem princípio. Entendi, legal, não sabia disso. É. Que Deus é eterno, sim, mas eu achava que a gente também ganhava essa eternidade aí por irmos para a eternidade. Tá. Mas aí tem, né, tem outras Isso. ramificações da eternidade, né? Sim, exatamente. Exatamente.
Mas eu entendi, então, a gente é infinito e Deus é Isso. eterno. Deus E é tem a eterno, eternidade que nós vamos, que é outra coisa. é, é outro estado. Aham, entendi. Obrigada. Imagina, que isso. O pastor vai fazer uma recomendação de leitura complementar? Sim. Ó, do professor Marcelo Santos, tá? O Marco Inicial Batista, tá? Da editora Convicção. O Marco Inicial Batista. E esse aqui ainda, que está em processo para ser lançado, mas não lançaram, tá? Mas eu acho que o pastor Rafael... Desculpa, foi mal. Foi mal. O Rafael, ele entrou em contato com esse autor uma vez, autorizando, né? Roberto do Amaral. Princípios Isso. e Doutrinas Batistas. Esse aqui Encerrou as publicações, as edições, mas ele Isso. autorizou a gente fazer cópia quando Isso. vamos utilizar na igreja, né? Você tem uma cópia, não tem? Você tem original, não tem? Tenho o livro. Então, Tem um qualquer livro. coisa aí, tá? É só pedir pro Rafael, porque foi autorizado, tá? Eu Esse aqui tenho, é um dos melhores. eu tenho também no gabinete, se alguém quiser pegar lá para Ótimo. ler, presto. Tá? Ele é mais forte em questão doutrinária, tá? E esse aqui é história pura. É uma introdução à história, tá? É uma leitura gostosa, tranquila, tá? E fácil. Como material complementar para quem se interessar também, eu estou colocando aqui no chat a declaração doutrinária Isso. de 1689, a Confissão Batista, que o pastor falou na palestra, e a declaração Perfeito. doutrinária batista da Convenção Batista Brasileira também. A de 86, beleza. Fechou. Chave de ouro. É só achar a área de trabalho aqui. E aí, depois, se você estiver assistindo essa gravação lá, depois não estiver presente aqui, pode solicitar para a gente também, se vocês quiserem, ok? O livro do John Bunyan, O Peregrino, eu também tenho ele lá no gabinete, se alguém quiser ler. Vale a pena, hein? Vale a pena. Ok, pessoal. Alguém tem mais alguma pergunta para o pastor? Suga ao máximo que vocês puderem dele, hein? Aproveita. Ah, a Beri apareceu. Ok. Pastor, obrigado. Obrigado Imagina. pela disponibilidade aí, pelo tempo Eu que agradeço. dispensado a nós. Vou pedir ao pastor Marcos orar para encerrar, pode ser? Eu acho que ele caiu. Caiu? Voltou. Pastor. Ok, apareci. Caiu não. Fala que a gente está usando o celular hoje. Obrigado ao pastor Alexandre, é sempre muito bom ouvir você, Obrigado, querido. é sempre enriquecedor, você sempre edifica com a sua dedicação, o conhecimento que você tem adquirido aos seus estudos aí, tá? A igreja também gosta muito de ouvir o pastor. Eu ia falar, ia ler aqui, mas a intimidade eu vou deixar fora da gravação. Mas já falou. Mas obrigado mesmo, tá? Pelo carinho que você tem com a gente e com a nossa igreja também, tá bom? Eu que agradeço a vocês, eu sempre, viu?